Hoje é um dia muito especial. Eu faço 5 anos aqui em Portugal e o intuito desse vídeo é trazer para vocês os altos e baixos que eu vivi aqui no país e principalmente a importância de você fazer o bem para as pessoas sem olhar a quem. Talvez você sinta que eu vá falar muito de Deus, e eu vou falar mesmo, porque ele sempre esteve presente na minha vida, mas entenda que esse vídeo não tem um caráter religioso, até porque eu não tenho religião. Mas eu sou uma pessoa que já tinha ouvido falar de Deus, no Criador de toda essa complexidade que a gente vive, mas eu nunca fui aquela pessoa crente, sabe? Aquela pessoa que crê. Eu nunca fui, eu nunca... Tanto é que eu não falo muito sobre esse assunto, né? E 5 anos aqui em Portugal, ou seja, 5 natais que eu passei aqui, eu tenho uma certa bagagem para trazer para vocês. E eu acho que esse vídeo vai ser como uma luz no fim do túnel para muitas pessoas que estão fora do seu país de origem, né? Seja brasileiro ou outras nacionalidades. E vai trazer também esperança, principalmente nesses dias atuais. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel e eu sempre sonhei em sair do Brasil, né? E eu consegui realizar esse sonho aos 27 anos de idade, um sonho que eu tenho desde criança e consegui, né? Foi meio tarde, foi 27 anos de idade, é quase 30, né? Mas eu consegui sair, consegui realizar o meu sonho, independente da minha idade, por mais que muitas pessoas façam isso, consigam fazer isso com 18 anos de idade, com 20 anos de idade, 25 anos de idade, eu consegui com 27. E hoje eu tenho 31 anos e muita bagagem aí. Não sou um senhor de 60 anos de idade, mas eu tenho uma certa bagagem no qual eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de vocês, tá? Como eu falei pra vocês, eu acho que eu vou falar um pouquinho de Deus e é inevitável eu já falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou filho adotivo, quando bebê, eu comia fubá com água, era a minha única alimentação, e olhe lá. E eu fui adotado pela família a qual eu estou hoje, né? Que eu considero a minha família biológica e que me deu todas as condições para eu poder ter esse sonho de sair do Brasil. Porque eu acredito que se eu vivesse com a minha família biológica, eu teria outros sonhos, e talvez um dos meus sonhos fosse vencer a fome, fazer um ensino básico, né, da escola, aprender a ler, aprender a escrever, ou enfim, né? A gente vê que mediante a família que a gente está, né, mediante as nossas condições, a gente tem sonhos muitas vezes compatíveis à nossa realidade. Então, na família a qual eu pertenço, né, hoje e para todo sempre, eu tive essa condição de ter uma educação, ter uma base de inglês na escola e consegui juntar dinheiro. Ajudei muito em casa também, mas enfim, né? Eu consegui ser o homem que eu sou hoje, né? E conquistar tudo que eu conquistei. E enxergar a vida dessa maneira também. Hoje eu tenho 31 e passei por poucas e boas aqui em Portugal, mas eu tenho tanta coisa para falar. Vamos lá. No Brasil, eu fiz vários tipos de trabalho, né? Eu trabalhei em vários lugares. Eu aluguei carro para poder ser motorista de Uber, de aplicativo. Tive uma bicicleta, comprei uma bicicleta para poder ser entregador de lanche. Eu trabalhei em indústria como auxiliar, né? Auxiliar geral, ou seja, eu fazia de tudo dentro daquela indústria. Era uma indústria chinesa lá em Cubatão. Trabalhei como eletricista no Porto de Santos, Baixada Santista, litoral de São Paulo. Eu fiz muitas coisas para poder estar onde eu estou hoje. E numa dessas aventuras, né, que foi na indústria chinesa lá em Cubatão, a minha patroa, ela se chamava Giovana. Eu já cheguei a falar a minha história, eu vou deixar até um vídeo aqui para vocês aqui em cima, para vocês saberem um pouco mais, né, que é um vídeo que também carrega bastante profundidade e bastante esperança. E eu conheci uma pessoa no qual a gente nunca conversou muito, sabe? Eu tinha minha posição de auxiliar geral naquela indústria,
e ela tinha a posição de chefe da empresa. Então, quer queira, quer não, há um distanciamento, né? E só que ela percebia, e também chegou no ouvido dela, que eu era uma pessoa um pouco estranha, porque quando eu ia para o trabalho, seja de ônibus municipal, mas eu lembro que numa altura a gente tinha o ônibus da empresa, né? A empresa buscava ali em casa. Então eu estudava muito, né? Então no caminho de casa para o trabalho e do trabalho para casa, eu estava sempre com o caderno na mão, anotando, estudando. E nos aplicativos também, estudando, praticando inglês, espanhol. Só que ela ouvia falar, né, que eu era uma pessoa talvez estudiosa e que eu estava sempre focado em alguma coisa. E teve um dia que ela foi lá no refeitório, né, e ela me viu estudando depois do almoço, né, eu tinha almoçado e estava ali na mesa estudando, no meio de todo aquele barulho. E ela perguntou: Daniel, o que você tanto estuda, né? Você quer passar no concurso público ou algo assim? E eu confessei para ela que o meu desejo era sair do Brasil e que na empresa que eu estava ali, naquele trabalho, eu sentia o cheiro desse sonho, que eu sentia que eu ia conseguir realizar, né? Que faltava pouco. E ela disse que quando eu quisesse ser demitido, ela ia me demitir para eu conseguir os meus direitos e tudo mais. Ela me ajudou pra caramba. Mas quando ela perguntou o que eu fazia, o que eu tanto anotava no caderno, ela perguntou para qual país que eu queria ir. Para mim era Estados Unidos, tipo, fazer a minha vida lá, ajudar minha família. E ela disse: Daniel, legal, eu conheço algumas pessoas que já foram e é bem sofrido, tá? É bem puxado, mas se eu fosse você, eu iria para Portugal, porque Portugal permite com que você conquiste os documentos de uma maneira mais fácil e mais humana do que nos Estados Unidos e no Canadá. Em Portugal é muito mais fácil, vai ser muito mais fácil a sua caminhada. Sabe quando você escuta um conselho e você não ouve com atenção? Aliás, você ouve, mas não escuta o que a pessoa está falando, né? E eu já estava focado em ir para os Estados Unidos, né? Ou para o Canadá. Eu consumia muito conteúdo do YouTube, pessoas que moravam lá. E eu ouvi, mas não escutei de verdade. Eu passei a escutar o que ela falou uma semana depois da nossa conversa, foi quando ela veio a falecer. E a empresa ficou de luto e eu fiquei totalmente desmoronado, que era uma pessoa que estava se aproximando de mim e estava reconhecendo todo o meu esforço no trabalho, no estudo, e ela veio a falecer, né? E aí Portugal entrou na minha mente. Ali eu entendi que aquela foi a nossa última conversa e tinha alguma coisa nisso. E aí eu comecei a procurar mais sobre Portugal, né? Porque Portugal até então para mim era um país que fez parte da história do Brasil, mas não era uma opção de imigração. E, enfim, estudei e recalculei a minha rota e vi que Portugal seria um caminho a se considerar. Ou talvez Portugal seria realmente o meu destino. Eu estava estudando muito, estava lendo as leis do país e cada vez que eu estudava, eu me sentia mais tendenciado a vir aqui para Portugal. E chegou no ponto que eu decidi, realmente é Portugal, eu vou para Portugal. E eu acho que cabe um parênteses, eu acho que Deus colocou a Giovana no meu caminho para que ela mudasse a minha rota, né? Eu acho que Deus tem esse poder de mexer nas vidas e colocar pessoas no seu caminho para poder te trazer uma mensagem, te trazer alguma dica, para te tirar possivelmente de alguma furada que você ia se meter. Então, Deus tem esse poder, né? Então, quando escolhi Portugal, quando eu decidi que iria vir para cá, eu fiquei com muito medo, fiquei com muito receio, estava com muita dúvida. Quanto mais eu estudava, mais dúvida eu tinha. Só que quando eu entendi que eu estava prestes a sair do Brasil, quando eu saí daquele emprego, né, quando ela veio a falecer, acho que um mês depois eu saí daquele emprego, consegui ser demitido, né, recebi os meus direitos e comecei a trabalhar de entrega de lanche usando a bicicleta, onde fiz vídeos lá no outro canal e eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês irem lá no outro canal e acompanharem, né, a minha trajetória. Mas eu já tinha certeza que eu já estava a um passo de sair do Brasil. E quando a gente está a um passo de sair do Brasil, a gente
entende que talvez aqueles momentos ali que você está vivendo na sua cidade seja o último momento, né? Sejam os últimos momentos do seu recomeço, né? Então você entende que você não vai voltar a ver aquele ambiente, aquele cenário tão cedo. Então teve um dia que no meio das entregas, né, de lanche, eu resolvi não ir trabalhar. Eu resolvi pegar um dia, ficar na praia assim, né, na praia lá de Praia Grande, que nessa altura eu morava em Praia Grande, litoral de São Paulo. E aí eu resolvi encostar assim no muro e ficar olhando o horizonte, né? Entender que toda aquela bagunça que eu tava vivendo ali, eu não ia viver mais. Caixa de som, gente gritando, carro fazendo barulho, moto fazendo barulho, loja gritando no microfone, né? Lojista anunciando promoção, tudo aquilo ia acabar. E quer queira, quer não, eu faço parte daquela cultura, né? Só que chegou no momento que tudo fez silêncio. E minha cabeça tava com tanta coisa, eu tava pensando em tanta coisa, que eu fiquei, meu Deus, será que vai dar certo essa imigração? Será que não vai? Será que eu vou pra lá e não volto mais? Ou será que eu vou voltar em menos de um mês pedindo ajuda para as pessoas para poder recomeçar aqui no Brasil? O que vai ser de mim? Será que vai dar certo isso? E simplesmente, no meio de todo esse turbilhão mental que eu tava vivendo, a minha mente ficou em silêncio e toda a Praia Grande ficou em silêncio, sabe? Mas não foi assim, foi um negócio na minha cabeça, eu não ouvia mais nada. Eu só senti uma voz dizendo, vai ficar tudo bem. E eu não sei se essa voz é a voz da sorte. Eu acredito que seja a voz de Deus. Eu senti, eu não ouvi. Eu não consigo falar pra vocês que é um homem ou se é uma mulher. Mas eu senti uma presença, eu me senti bem. Eu senti que minha alma fervia. Senti minhas pernas fracas até. Mas eu senti uma voz, né? Vai ficar tudo bem. E aquela voz foi como um remédio. Foi como uma meditação de 6 horas, sabe? Você não pensa mais em nada, você se sente bem, você respira melhor. E me tocou de uma forma que naquele momento, como eu tinha ouvido falar, né? Eu tinha ido na igreja uma vez. Eu sinceramente não gostei muito da experiência que eu tive na igreja. Mas naquele momento ali, eu aproveitei e perguntei, Deus... Perguntei não, pedi, né? Deus, me dê um sinal. Se esse for o caminho, me dá um sinal. Porque foi tão difícil juntar o dinheiro que eu tenho hoje, né? Eu juntei, se não me engano, por volta de 15 mil reais para poder sair do Brasil. E quem é que consegue juntar 15 mil reais hoje no Brasil? É muito difícil, cara. E pra mim foi muito difícil, foi muito ralo conseguir juntar essa grana, sabe? Foi muita hora extra, foi muito trabalho. Teve dias que, gente, fazendo entrega então de lanche, vocês não têm ideia. Eu pedalava 5 quilômetros para ganhar R$2. Então imagina o quanto que eu pedalei para poder chegar onde eu tô hoje, né? O quanto que eu ralei. Então eu pedi um sinal. Olha, me dá um sinal. Eu preciso de um sinal, porque se esse for o caminho que eu tenho um sinal indicando que esse realmente é o caminho, né? E ignorância minha, talvez, eu acho que aquele ali, sentir a voz dele já foi um sinal muito forte, né? Mas eu mesmo assim, de teimoso e talvez ignorante, eu pedi um sinal. Eu quero um sinal, eu não quero perder tempo, eu não quero perder dinheiro à toa com algo que vai dar errado. Então, por favor, me dê um sinal. Eu lembro que uma semana depois, se não me engano, eu fui tirar o PB4. Para quem não sabe, o PB4 é um documento que você garante direito a ser atendido no hospital público do país que tem esse convênio, né, com o PB4, essa ligação, ou melhor dizendo, que reconhece o PB4, né? E você vai no hospital público e você não paga tão caro, você paga igual um nativo, sabe? Então, se você não tem um PB4, você ainda vai ser atendido no hospital público, mas você vai pagar um pouco mais caro, diferente de quem tem um PB4. E aí eu fui tirar o PB4 em São Paulo. Eu fui a última turma do PB4 presencial, ou eu fui a última, ou eu fui a penúltima, tá? Eu acho que eu fui a penúltima turma presencial em São Paulo. E, gente, eu saí de Praia Grande, assim, papo de 3h30 da manhã, 4 da manhã, para poder chegar às 6 horas da manhã em São Paulo. Pegar bem cedinho.
E cheguei lá, já tinha uma fila quilométrica. Eu cheguei na última pessoa e perguntei, olha, essa fila aqui é do PB4? E ele falou, aqui é a fila do PB4. Eu lembro que mais ou menos meia hora depois, as pessoas começaram a sair da fila, né? Eu era a última pessoa, eu lembro que chegavam algumas pessoas atrás de mim e depois já iam embora. Desculpa. Mas eu era uma das últimas pessoas da fila. E meia hora depois a gente começou a ver as pessoas indo embora. As pessoas que estavam atrás de mim foram embora também. As pessoas que me responderam ali, que me receberam naquela fila também foram embora. E a fila ia cada vez mais ficando curta, né? Ou seja, chegou no ponto que eu já estava bem perto ali do balcão da recepção. Eu lembro que tinha uma mulher na recepção e um cara que fazia a segurança que estava ali também no elevador, controlando o elevador. Esse dia foi forte, gente. Aí eu tava chegando ali, né, já no hall principal, e a mulher falando bem alto, cantando lá que já tinha fechado, já tinha dado o limite de emissão de PB4 naquele dia, não tinha mais senha e era para votar no outro dia, no dia seguinte. Eu acho que nesse dia seguinte foi o último dia da emissão do PB4 presencial. A partir de então, agora é só online, né? E eu até me tremo um pouco, porque lembrar desse dia foi pesado. E eu, por mais que eu tivesse ouvido e escutado que tinha dado o limite de senha, que era para voltar outro dia, eu resolvi chegar na mulher, né, na atendente, e ter a resposta dela, né? Eu falei, olha, com licença, eu vi que você falou que acabou mesmo, só amanhã então? Só amanhã, por hoje é só. Já deu o limite, se não me engano eram 40 senhas por dia que eles tiravam. E eu, tudo bem, né? Tipo, volto aqui outro dia. Então, que horas que vocês abrem? A gente abre, sei lá, 7 da manhã. Mas, vem às 5 da manhã que já tem fila aqui. Eu falei, não, tá bom, né? Então tá. Já eu saindo, o primeiro horário da saída do ônibus de Praia Grande já era 4h30 da manhã. Então, assim, tipo, talvez teria que dormir em São Paulo para poder ser atendido, né? Então eu já comecei a esquematizar as coisas na minha cabeça, mas eu não fiquei chateado. Lembra que eu havia pedido um sinal para Deus? Eu não fiquei chateado. Sabe, eu fiquei, tudo bem, né? Eu volto aqui. Não é um não que vai me fazer repensar, né? Sobre os meus sonhos, né? Então, tudo na minha vida foi persistência. Então, agora não vai ser diferente. E tudo bem. Quando ela falou pra mim que já deu, eu falei, tudo bem, então, muito obrigado, viu? Nessa que eu fui embora, eu não implorei, eu não fiz escândalo, nada. Sempre fui uma pessoa de boa. Apenas agradeci, né, a pessoa, dei um tchau e segui o meu caminho. Nessa que eu virei pra poder sair do lugar, ela me deu um toque assim, peraí. Eu, virei assim pra ela, oi, eu esqueci alguma coisa, né? Será que deixei um documento em cima do balcão? Porque eu só perguntei pra ela, né? Se eu ia conseguir ser atendido, se tinha vaga e tal. E ela falou que, olha, fica aqui no canto que eu acho que eu vou conseguir uma senha pra você. E, gente, tipo, tinha dezenas de pessoas, quase uma centena de pessoas na minha frente que foram embora porque não tinha vaga. E apenas comigo, ela chegou e disse, olha, espera. Eu lembro que tinha, acho que uma família atrás de mim que chegou a ouvir ela falando isso pra mim, né? Espera aqui no canto e tal. Até essa família também tentou, só que eles não conseguiram. Porque como era uma família, tinha muita gente. Então ela não conseguiu pegar a senha para 5 pessoas. Mas pra mim, ela conseguiu. Ela veio com uma ficha, né? Falando, essa daqui é a tua senha. E vai lá na sala, vai lá tirar o seu documento. E, gente, eu não tinha pedido nada, eu não tinha implorado por nada, apenas agradeci, fui educado e fui embora, sabe? E do nada, Deus tocou no coração dela e falou, não, traz ele de volta e adianta o lado dele, sabe? Então, esse foi um momento do sinal, né? Ali eu tive certeza que, cara, nada vai me parar. Tá. Bom, eu entendido, né, da mensagem, eu já tinha digerido aquela situação, já tinha entendido que esse realmente era o meu caminho. Eu comecei a me preparar, né? Comecei a me preparar para sair do Brasil, fiquei com muito medo, eu não sabia se ia dar certo. E comecei a estudar cada vez mais Portugal, mais vezes, comecei a estudar muito sobre o país. Mas eu já tinha a data certa que eu ia viajar. Eu
eu havia decidido que eu ia comprar passagem aérea. E quando eu estava comprando a passagem aérea, eu recebo uma mensagem: Daniel, espera, não compra sua passagem ainda. Eu falei, ué, como assim? Eu vou sair do Brasil, eu quero realizar esse sonho, né? Eu acho que uma pessoa pode te ajudar a parcelar. Eu falei, ué, tipo, eu não pedi, simplesmente uma pessoa que eu conhecia na época chegou e parcelou a minha passagem aérea. E eu não tinha essa intimidade para pedir dinheiro, sabe? Tipo, para pedir, para financiar, para parcelar uma compra minha. Eu nunca fiz isso com ninguém, eu nunca tive cartão de crédito. E essa pessoa simplesmente, por saber isso, não, eu parcelo para você. E aí eu coloquei 4 vezes sem juros, né? E aí, quando eu cheguei aqui em Portugal, consegui pagar, até mesmo encontrei um trabalho, que eu vou citar aqui para vocês. E aqui de Portugal eu consegui pagar essa passagem aérea, ou seja, mais um sinal, e eu acabei tendo uma imigração mais confortável financeiramente. Falar em imigração, com voo marcado, né? Vim aqui para Portugal, a imigração foi super tranquila. Muitas pessoas falam que os oficiais perguntam, né? Porque eles perguntam se você tem os documentos, se tá tudo certo para você ingressar no país. Só que no meu caso, o oficial não perguntou nada. Eu que perguntei pro oficial. Eu que fiz as perguntas para ele, como é que funcionava, se eu podia ir, se eu não podia. Então assim, tipo, gente, foi uma loucura assim que eu acho que só vivenciando o que eu vivi para poder entender e para poder acreditar. Que eu que fiz as perguntas pro oficial, sabe? Foi um negócio tão louco assim que, ou seja, mais um sinal que, ei, esse é o teu caminho. Quando eu cheguei aqui no país, eu fui para um hostel. No caso, eu contratei uma assessoria e não foi uma experiência muito boa ter contratado essa assessoria de imigração. Que, enfim, aluguei um quarto, né, à distância. Ainda no Brasil, aluguei um quarto aqui em Portugal e aluguei alguns documentos, né, pedi ajuda para poder fazer alguns documentos aqui em Portugal. E essa assessoria, antes de dar um endereço, né, do quarto que eu ia ficar, eles me deixaram num hostel, um hostel em Braga. Fiz até uns vídeos quando eu cheguei aqui em Portugal, que eu até me perdi, né, no país, porque eu já cheguei na altura do Natal. E Braga, cidade de Braga no Natal, gente, é a coisa mais linda, é muita decoração, eles levam o Natal a sério, né? Então, eu no meio daquelas luzes, daquele silêncio de Portugal, sabe, aquela educação na rua, assim, e eu perdido, assim, olhando para aquelas luzes de Natal, e eu só seguia, tipo, eu lembro, então, voltando pra história, né? Aí eu cheguei no hostel, e aí eu conheci o pessoal do hostel, troquei ideia com a galera, tinha mais ou menos umas 5 pessoas nesse hostel. E aí, tem um negócio que eu sempre faço quando eu viajo, né? E no caso, desculpa o barulho que eu tô aqui no shopping, mas no caso, foi a minha primeira viagem aérea do Brasil para Portugal. Aliás, Brasil, Espanha, Espanha, Portugal. Só que tem algo que eu sempre vi que dá problema, que é você levar líquido, né? Então, eu nem trouxe pasta de dente quando eu vim pra cá. Escovei os dentes em casa e deixei a pasta de dente lá em casa mesmo, porque eu não queria ter problema no aeroporto, né? Com a minha mala. E aí, eu já cheguei no hostel pedindo pessoal, vocês sabem onde tem um lugar para eu poder comprar pasta de dente e tal? Porque eu tava tão nervoso que pra mim, os mercados que eu via, né, os vídeos de mercado, de poder de compra, eu tinha esquecido de tudo, eu tava naquela euforia, sabe? E aí o pessoal falou, não, desce aqui na casa, segue reto que você vai sair lá no centro da cidade e você vai achar umas farmácias lá e lá você compra. Ah, tudo bem, que nessa altura os mercados já estavam fechados, né? Não, tudo bem, vou lá então. Aí que eu fiquei todo encantado, né, com as luzes de Natal, e aí, cara, só pra seguir aquele caminho, eu acabei fazendo outros caminhos. Gente, assim, eu parecia uma criança. E fiquei perdido. E o meu primeiro contato com essa diferença cultural foi quando abordei um senhor na rua. E eu lembro que se fosse na minha cidade, com certeza ele ia ou fugir, sair correndo de mim, ou ia ligar pra polícia. Mas ele simplesmente falou, não, o que tá acontecendo? Você tá sem celular, você tá sem bateria? Que eu tava com pouca bateria. Tá com pouca bateria? Não, tudo bem. O que você quer saber? O que eu posso te ajudar? Eu perguntei, eu quero ir pro centro. Você sabe onde é que fica o centro aqui da cidade? Vamos lá, eu te levo lá. E o cara talvez estivesse voltando do trabalho dele. E final de ano, né? Quase Natal. E ele me orientando. Se não me engano, eu cheguei aqui, foi no dia 12 de dezembro de 2019. E aí ele me orientando, e ali eu já senti o choque cultural. Ali eu vi que o negócio aqui era diferente, né? E, enfim,
comecei a minha saga aqui em Portugal e eu consegui um trabalho em uma semana, desde que eu cheguei aqui no país. Consegui pagar a passagem aérea, né, com uma certa tranquilidade, e superei, né, os percalços da assessoria, porque eu tinha alugado um quarto em X, numa situação X, né, numa determinada situação, e na prática esse quarto estava localizado num apartamento, numa condição totalmente diferente, com coisas que eu contratei coisas que não tinham naquele apartamento, sabe? Então eu vi que eu tinha caído numa furada, mas com esse trabalho que eu consegui, em uma semana, eu consegui receber ali semanalmente, né? Eu pedi para que eu recebesse por semana, e eu consegui sair desse buraco que eu tinha me metido, né? Pelo menos eu consegui mudar de casa. Eu lembro que na altura eu saí daquele apartamento que ficava em Vila Nova de Gaia. Eu alugava um quarto por 300 euros na época. E aí eu consegui ir para um quarto lá na cidade do Porto, que eu pagava 140 euros na época. E eu fiz muitos vídeos, né, desde então. E, enfim. E é um quartinho que ficou muito famoso aí, né? Muita gente conhece. Na minha época na cidade do Porto. Era um quarto, gente, que sem brincadeira, era 2 metros por 2, assim, até menos que isso, sabe? Era 1,40 m de largura por 2 metros de comprimento, sem janela, sem nada. Esse era o meu quarto. E fiquei, acho que 2 anos naquele quarto, se eu não me engano. E, enfim, foi uma escalada. Vocês conseguem notar que foram altos e baixos, né? E aí veio o Covid-19. Foi um momento muito difícil. Para quem não sabe, eu tenho bronquite, então eu sou considerado grupo de risco. E mesmo assim, esse trabalho que tinha me ajudado a sair do buraco que eu tinha me metido da assessoria, ele me colocou em outro buraco, né? Porque eu quase peguei o Covid e eu tive que fazer os testes, né, no hospital público, e mesmo assim eu levei falta. Eu descobri isso quando eu saí do trabalho, né? Depois eu falo mais sobre, mas resolvi sair depois de um tempo, devido principalmente a essa desumanidade. Eu vi que ali eu era só uma máquina, que eu não era tratado como pessoa, e ninguém ali da empresa era tratado como pessoa. Porque quando a situação aperta, a gente vê quem é quem de verdade, né? Então a situação apertou. Eu lembro que o Estado proibiu com que algumas lojas funcionassem. Só podia funcionar lojas essenciais. Então, por exemplo, mercado, final de ano, tá, gente? Então, nessa época do Covid-19, não tinham algumas leis muito bem elaboradas. Eu lembro que, primeiramente, eles proibiram os ajuntamentos de pessoas, e eles proibiram com que as lojas recebessem clientes, que as lojas operassem, né? Só que então, o lojista, o empresário, viu essas leis ao pé da letra, né? Que ainda estavam se formando algumas regras, e entenderam que, já que não pode cliente na minha loja, pode ser reformado então, né? Eu posso trazer trabalhadores para cá. Os trabalhadores não são clientes, né? Então a loja não vai estar funcionando, só que vai estar sendo reformada. Então muito lojista se aproveitou desse momento e fez tudo o que devia fazer a respeito de manutenção da loja deles, né? Então eu trabalhei em vários lugares, era trabalho que não acabava mais. Era trabalho atrás de trabalho, literalmente. Até chegar ao ponto em que muitas pessoas se foram devido a essa doença e acabaram apertando mais as leis aqui em Portugal, né? E eu fui uma pessoa que também tinha tudo para que eu fosse, né? Para que eu fosse para outro patamar. Porque eu sou grupo de risco e mesmo assim não teve nenhum cuidado do patrão na época a respeito da situação dos funcionários. Outras pessoas também se enquadravam em grupo de risco. Outras pessoas já tinham famílias, outros funcionários, né, já tinham suas famílias portadoras do Covid, né, elas já tinham Covid e mesmo assim estavam trabalhando. Eu lembro que um dos últimos dias, assim, que eu tive certeza, eu estava em dúvida, né, se eu saía da empresa ou não, porque naquela época o medo estava instaurado, né, então eu não sabia se sair do trabalho era o melhor caminho. Mas eu lembro que eu fui trabalhar com o meu colega, né, que no caso ele era oficial e eu era ajudante. E ele estava com Covid, a família toda dele estava com Covid. Ele pegou Covid numa dessas obras que a gente foi.
e simplesmente ele estava com 3 máscaras falando: Daniel, eu sei que você tem bronquite, eu sei que você é grupo de risco e eu não queria estar trabalhando hoje, né? Eu não sei se minha família vai se recuperar dessa doença, mas eu tô aqui com 3 máscaras em respeito a você, porque eu falei pro chefe que, né, eu tô doente, que eu tô com Covid-19, e simplesmente ele ignorou e mandou eu vir trabalhar. Tá? Então foi um momento muito desumano que eu vivi e várias outras pessoas viveram, e infelizmente muitas dessas pessoas se foram, né? Então mais um momento que eu falo que Deus esteve presente na minha vida. E na época do Covid começou a ter muita fiscalização, né, dos lugares e tudo mais. E bem no começo mesmo, né, eu acho que até pulei um pouquinho das ordens aí. Eu lembro que teve o Covid, eu lembro que quando ainda era um fantasma, quando as pessoas ainda não sabiam o que era isso de fato, eu fui trabalhar num lugar que era uma obra normal, mas uma obra que eu ia fazer. E basicamente teve uma fiscalização privada, né? Ou seja, uma empresa, que era o cliente, né, que estava contratando a gente, fez uma fiscalização privada porque eles viram que muita gente que estava ali na obra não estava uniformizada. Não era uma fiscalização de exame de Covid, nada disso, tá? De vacina, nada disso. Era um estágio que o Covid ainda era algo estranho, era algo que já estava presente, já saiu daquele estágio do mito, né, da ideia de maluco, né? Que eu lembro que até mesmo a internet falava muito disso. Ah, isso daí é papo furado, isso daí não vai acontecer não, isso daí é mentira, isso daí é montagem, né? Então ainda estava nessa época. E aí rolou essa inspeção, essa fiscalização na obra que eu estava trabalhando, e nessa época eu não tinha contrato de trabalho. Olha que louco, olha como as coisas vão se encaixando. E aí eu estava trabalhando com uma roupa normal, né? A empresa não dava uniforme, a gente ia com a roupa de casa. E aí, do nada, estava trabalhando sem o patrão do meu lado, né? Que nesse dia ele estava de oficial e eu estava de ajudante, só que ele não estava por perto de mim. Olha a minha sorte. Bateram no meu ombro: amigo, você pode chegar aqui? Bateram até com, sei lá, acho que o cara subiu na escada, bateu no meu ombro assim, que eu estava na escada, né? Trabalhando. Aí eu já desci na hora, eu falei: claro. Ele falou: olha, a gente está fazendo uma fiscalização porque tem muita gente sem uniforme aqui. Você poderia falar o seu nome e a empresa que você trabalha? Até pela segurança de vocês, né? Porque senão pode entrar qualquer pessoa da rua, roubar o equipamento de vocês e roubar os nossos equipamentos, os nossos materiais aqui. Então a gente está fazendo essa fiscalização interna para poder saber o nome e a empresa. Dei o meu nome, dei a empresa que eu estava trabalhando e, gente, 15, 20 minutos depois veio o meu patrão, quase me derrubou da escada: foge, foge, foge. Eu falei: ué, foge, foge, foge. Eu só ia com ele. Vamos lá. Sai daqui, vamos sair daqui correndo. Vai, vamos. Eu falei: cara, aconteceu alguma coisa. E aí no carro, quando a gente saiu da obra, ele já parou o carro ali na frente, que o carro também não era identificado, né? Não era um carro de empresa, e sim um carro da empresa dele, mas não tinha nenhuma identificação. Ele falou: Zuca, você respondeu alguma coisa que eles perguntaram? Respondi a empresa, o meu nome e o nome da empresa. Ele falou assim: então daqui a gente vai lá para o advogado, que a gente vai ter que fazer um contrato de trabalho para você. Ou seja, até então, quando o Covid estava começando, eu não tinha contrato de trabalho. E por causa dessa fiscalização, eu acabei tendo o meu contrato de trabalho. Ele me fez assinar ali para o mesmo dia, como se naquele dia o meu contrato de trabalho tivesse sido iniciado, né? E realmente se iniciou, porque eu assinei um documento, eu recebi o contrato de trabalho. E só foi possível eu me regularizar aqui em Portugal por causa dessa fiscalização, porque senão eu ia pegar a situação, né, o pico do Covid-19, aquele momento em que muitas pessoas se foram, que estava complicado para todo mundo, onde eles estavam apertando as leis, né? Ia pegar aquele momento e com certeza ia ser demitido, ia levar um pé na bunda e ia ficar sem dinheiro. Então, se não fosse essa fiscalização naquele dia, eu com certeza, talvez eu não estivesse aqui em Portugal, né? Então, passado tudo isso, eu entendi que, mais uma vez, Deus esteve presente, né, na minha vida e me protegeu. Que se não fosse essa fiscalização, eu com certeza talvez estivesse no Brasil ou estivesse numa situação bem pior aqui em Portugal, né? E eu entendi toda essa desumanidade que aconteceu nessa época difícil que a gente viveu e acabei pedindo a demissão do trabalho.
foi um momento muito difícil, no qual eu não tive nenhum direito, né? Assim, eu não falo direito a mais, né? Eu falo o salário eu falo o mês que eu trabalhei. Então eu trabalhei, por exemplo, o mês de janeiro todo, e no final de janeiro eu pedi a demissão. Aí eu lembro que até o patrão falou que, saiu porque quis, é isso daí. Então eu acabei ficando sem o meu pagamento daquele mês, tive que correr atrás de um advogado, conheci uma advogada incrível, uma pessoa super do bem, que me ajudou e me ajuda até hoje a respeito de qualquer assunto que eu precise resolver, e consegui ir atrás dos meus direitos e consegui, enfim, receber o dinheiro que eles estavam me devendo, né? Que era quase se não me engano era 1.200 euros. E impactante, né? E eu lembro que quando eu recebi esse dinheiro e quando eu pedi a demissão, eu já tinha um valor guardado para eu ficar 1 ano sem trabalhar. Porque não é somente esse momento que foi desumano, nesse momento do Covid, mas várias situações que eu passei por ser brasileiro aqui em Portugal, que acabou me levando a esse presente, ficar 1 ano sem trabalhar, até porque se eu saísse daquele emprego e fosse para outro trabalho, eu não iria na minha melhor versão, entende? Eu iria com um burnout que eu já estava sofrendo, né? Ou já estava no princípio ali de burnout, onde o cérebro dá PT completamente, e eu precisava ir numa versão boa, eu precisava ir numa versão minimamente sociável, né? Porque eu tava... Sabe aquele cachorro que apanhou a vida toda? Eu era mais ou menos isso, tá? Eu tava mais ou menos nessa situação quando eu saí do trabalho. Então eu queria dar um tempo, eu queria me recuperar. Então eu resolvi me presentear com 1 ano sem trabalhar, só que esse presente não aconteceu, né? Eu me preparei para que isso acontecesse, mas não aconteceu. Porque eu lembro que foi um dia depois que eu pedi a demissão, eu fiz um vídeo chamado 5 pontos positivos, 5 pontos negativos de viver aqui em Portugal, e onde contava o relato da minha vida durante 1 ano aqui em Portugal. E hoje eu estou fazendo esse vídeo contando o relato de 5 anos aqui no país, mas esse vídeo contava a minha experiência de 1 ano. E eu achava que eu ia ficar 1 ano sem trabalhar, me dar esse presente, simplesmente Deus abençoou a minha vida e esse vídeo viralizou. Ou seja, eu tinha medo de sair do trabalho por achar que eu não ia conseguir nada. Os colegas de trabalho também falando que, Daniel, toma cuidado, você tem certeza que vai fazer isso? E eu fiz, né? Saí do trabalho e resolvi fazer esse vídeo desabafando, e foi um vídeo muito leve, foi um vídeo muito bem leve mesmo, sabe? Assim como sinto que esse vídeo tá sendo pra mim. Eu sinto muita falta de fazer vídeo assim, sabe? Mas... Nossa, eu tava precisando disso, de verdade. Um dia depois de ter saído do trabalho, 1 dia, 2 dias, não lembro ao certo, fiz esse vídeo, viralizou, minha vida mudou completamente. Eu aproveitei essa viralização e trouxe algumas coisas que eu queria que mudasse aqui em Portugal. Lembra que eu contratei uma assessoria, né? E eu caí num buraco. Então eu aproveitei aquela situação para que eu denunciasse toda essa realidade, porque eu vi amigos meus, pessoas que eu conheci quando eu cheguei, que simplesmente não conseguiram, né? Que foram enganadas, que tiveram o seu sonho perdido, né? Somente pela ganância de alguns youtubers, né? Criadores de conteúdo. Eles disseminaram tanta desinformação na época que eu pensei, cara, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que aproveitar esse momento e fazer algo pela comunidade, entende? E foi então que eu resolvi trazer um conhecimento gratuito. Tudo que eu sabia, eu resolvi expor na internet para que as pessoas soubessem a verdade e tivessem uma imigração tranquila, diferente da minha. Imigração, né, não somente você chegar no país, mas é você se estruturar, porque é muito difícil você chegar num país e começar do zero. É mais difícil ainda você chegar no país e começar do -10, tá? Então eu comecei do -10 e eu consegui recuperar. Teve gente que não, teve gente que
foi pra rua, que comprou uma tenda, uma cabana para poder viver na rua, porque alugou um espaço à distância e não recebeu. E esse lugar, na verdade, nem estava para ser alugado. Eles pegaram uma foto qualquer de internet e aplicaram um golpe. Então, assim, gente, é documento que contratou e não recebeu. Então, foi um momento que eu aproveitei para tomar a frente disso. Uma frente que eu não tinha visto até então no YouTube. E principalmente no YouTube de Portugal. E até mesmo de outros países, eu nunca cheguei a ver alguém lutar com tanta força como eu lutei para poder trazer informação para vocês, né? E depois dessa luta eu comecei a ver outros canais em outros países falando sobre isso também, depois que eu fiz esse esforço para trazer esse conhecimento gratuito, né? Enquanto a maioria vendia, eu lutava para que a informação, o conhecimento não fosse vendido, que fosse disponibilizado, a fim da gente crescer como comunidade aqui em Portugal. Que eu sinto que precisava disso e hoje precisa cada vez mais. Hoje, na verdade, eu sinto que hoje está pior do que estava antes. Mas, falando sobre isso também, por que eu sinto que chegou nesse ponto, né? Porque com essa minha luta, eu fui muito respeitado, né? Eu acabei tendo mais força aqui no cenário, porque as pessoas viram que elas tinham dois caminhos. Ou compra informação ou vai no meu canal e tem informação gratuita, né? E no caso eu tenho até um guia gratuito de Portugal onde eu trazia tudo. Então eu via muito relatos das pessoas falando: Daniel, caramba, eu contratei uma assessoria, mas o teu guia foi muito mais informativo do que a assessoria que eu contratei. Daniel, eu contratei uma assessoria, mas eles falam para que se eu tiver alguma dúvida era para eu entrar em contato com você, porque você respondia nas redes sociais, né? Então era muito usado pelas assessorias também, porque eu era uma pessoa que respondia, né, as pessoas nas redes sociais. Eu nunca fui dessa ideia de se distanciar do público, sabe? Eu sempre procuro interagir com a galera, sempre procuro trocar uma ideia, abraçar as pessoas e entender que são pessoas, né? Não são clientes, não são... Porque quem ajuda, como eu falo para vocês há anos, né? Quem ajuda de graça, né? Ajuda não se vende. Mas eu cheguei aqui em Portugal e entendi que ressignificaram essa palavra. A ajuda, infelizmente, até hoje, ela é vendida, ela é comercializada. E muitas vezes nem entregue mediante toda essa luta, foi a hora da colheita, né? Eu recebi uma notícia, eu estava lá no Jardim do Morro. São parênteses, né? Vocês estão vendo os altos e baixos da minha vida, da minha saga aqui em Portugal. Teve um dia que eu estava apreciando o pôr do sol lá no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, aqui no norte de Portugal. E veio um inscrito do canal, e veio correndo até mim e falou: Daniel, eu acabei de sair de um lugar, eu contratei alguns documentos, né? E essa pessoa que me vendeu, na verdade, essa pessoa me abordou na fila lá das finanças, né? E essa pessoa me vendeu o documento e eu resolvi comprar, né? Foi o que a pessoa me disse. Só que, Daniel, acabou de acontecer isso. Eu saí, eu tava lá, né? Eu saí do balcão com o documento na mão e do nada tinha 2 policiais lá dentro e levaram o cara que vendeu o documento. E ele disse: Daniel, o seu trabalho tá acontecendo, toda essa luta tá acontecendo. Eu acho que você conseguiu mudar alguma coisa aí, porque as coisas estão mudando. E fui atrás, depois desse relato, eu fui atrás de outras pessoas, de saber mais o que estava acontecendo, né? E no mesmo dia já recebi mais 2 outros relatos de pessoas dizendo que também contrataram e que a pessoa que estava vendendo foi presa. Então eu entendi que o meu trabalho, ele alcançou vários lugares, a informação, o conhecimento que eu trouxe para as pessoas alcançou vários lugares e chegou lá em cima também, né? Então eu vi que o CEF começou essa investigação depois do ato de prender as pessoas que estavam vendendo documentos, né? Eu tive a notícia depois de poucas semanas que o CEF começou a investigar os criadores de conteúdo, porque, como eu sempre denunciei para vocês, né, eram criadores de conteúdo que são aliciados por advogados, né, para poder enganar os futuros imigrantes, os inscritos do canal, a fim de fazer com que esse inscrito do canal pague o advogado e o advogado repassa
uma porcentagem para o influenciador, né? Mediante o que o inscrito do canal contratar. Então, chegou lá em cima todo esse meu trabalho. Na época, eu lembro que tinha uma empresa ou outra, também tinha alguns advogados do bem, principalmente, né, advogados que não trabalham muito com a internet. Eles também lutavam contra isso, contra essas facilidades vendidas na internet, contra essas ajudas, né? Mas muita gente me deu parabéns porque eu fui a única pessoa, o único criador de conteúdo a jogar tudo isso na internet, jogar tudo isso no ventilador. E então, quando começou essa investigação do CEF, muitos youtubers foram para o Brasil, fugiram para o Brasil. E infelizmente o CEF ele veio a terminar, né? O CEF deixou de existir, agora é o AIMA. E pelo que eu sei, pelo que é de conhecimento público, né, a investigação ela não está em andamento. Então foi um momento que eu fiquei muito triste, né? Tipo, eu vi que todo o meu trabalho basicamente começou a ser debochado. Eu comecei a ver na internet um deboche muito grande a respeito do que eu fiz. E muitas pessoas voltaram para Portugal, muitas pessoas já estavam aqui em Portugal e acabaram, né, também vendendo essas ajudas porque viram que era um caminho fácil de fazer dinheiro, de enganar o povo, né, de manobrar a massa para o que eles queriam. Ou seja, tem a massa, eles manobram para o advogado e o advogado te repassa um valor, né, te repassa o que o manobrado contratou, né? Então eu vi que começou a chegar no ponto que estava insaciável. Eu vi que conseguimos acabar com tudo isso, né? Finalmente é como se fosse um terreno cheio de erva daninha e eu consegui limpar tudo aquilo, né? Mas eu vi que parece que voltou com tanta força que tá até hoje, sabe? Tipo, e eu acabei desistindo, né? E quando eu vi que o negócio voltou, é um ponto que eu não cheguei a falar aqui nos vídeos, estou falando agora, eu desisti. Eu pensei em desistir e desisti mesmo. Desisti. Eu desisti de toda essa luta. Eu vi que, cara, o CEF acabou, então acabou as investigações, aparentemente. Então eu não quero mais lutar contra isso porque é muito caro para mim, né? É a minha segurança que está em jogo, eu recebo ameaças até hoje. E é muito caro, muito caro. Muitas pessoas querem que você se dê, mas muitos não falam nenhum obrigado, né? Então, tipo, eu não luto, eu não fiz o que eu, né, fiz até então esperando um obrigado, né? Mas falam que tudo que a gente faz pelo outro, a gente espera algo em troca. E eu sempre esperei algo em troca assim. Sabe o quê? Que a comunidade melhorasse, que as pessoas se abraçassem, que as pessoas não se olhassem como se fossem concorrentes, sabe? Que eu sinto muito isso aqui em Portugal. Parece que quando você vê um outro brasileiro, parece que ele é o seu concorrente. Eu já via isso desde que eu cheguei aqui em Portugal. Então, o meu trabalho foi também para mudar isso, sabe? Tipo, eu posso te servir. Eu tenho condições de te servir, eu vou te servir. E, enfim, né, eu já fazia isso antes do meu canal viralizar. Viralizando, eu continuei fazendo isso, porém recebendo um dinheiro do YouTube, né? Que no caso dava ali para me manter e ter uma vida minimamente decente aqui em Portugal, né? E até mesmo alguns meses eu recebia menos do que eu recebia no trabalho de eletricista e alguns meses recebi um pouco mais, mas enfim, foi uma repaginada na minha vida, sabe? Então eu continuei a ajudar as pessoas, só que recebendo um trocado e recebendo uma remuneração por isso, né? Então o que eu esperava em troca mesmo da comunidade era esse acolhimento mútuo, era que as pessoas se vissem como pessoas, sabe? Que as pessoas entendessem que você não é meu concorrente, você é uma pessoa que está chegando aqui, que está indo atrás do seu sonho, e se eu puder ajudar, eu ajudo, sabe? Enfim, só que antes de eu desistir, eu acho que eu pulei um ponto. A maior colheita que eu tive, além da investigação do CEF, foram pessoas. Eu conheci algumas pessoas que levo comigo até hoje, são pessoas do bem, pessoas que me surpreenderam positivamente e que me fizeram não repensar a respeito das minhas atitudes, né? Tipo, será que vale a pena ajudar? Porque eu já cheguei a ajudar muita gente que chegou aqui em Portugal que acabou praticando o que eu tanto lutava para não praticar, né?
que era essas falsas ajudas, que era essa manobra de massa a fim de ganhar dinheiro em cima. Então eu acabei me chateando muito com muitas ajudas que eu já prestei, sabe? Só que a maior colheita mesmo disso tudo foi ter conhecido a Sara. A Sara, pra quem não sabe, é minha namorada, e ela trouxe ela ressignificou a minha vida. Basicamente é isso. Ela me trouxe uma outra vida, sabe? E a gente... Deus colocou uma pessoa muito especial no meu caminho e eu quero levar ela pra sempre. Essa era a pessoa que mudou a minha vida completamente. Mudou o meu jeito de olhar, meu jeito de pensar, e me fez ter um gás para poder continuar cada vez mais na minha luta, né? E é uma pessoa que é muito especial para mim. Mesmo ela dando todo esse gás para mim, dando toda essa ótica a respeito do mundo, tem algo que a Sara sempre fez comigo, que foi quando eu falasse algo para ela a respeito do que eu me chateei, a respeito de alguma coisa que eu vivenciei, um conselho meu, né? Porque eu tenho muita habilidade social que eu adquiri com o meu canal, né? Então já conheci milhares de pessoas aqui em Portugal. Eu tenho um network muito grande. E quando você tem essas interações sociais, você aprende muita coisa sobre as pessoas. E tudo que eu relatava para ela, tudo que eu desabafava, ela trazia um versículo, né? Ela trazia eu não li a Bíblia, tá, gente? Mas ela trazia um salmo, ela trazia ali uma frase que explicava tudo que eu estava vivendo, né? Então, eu tenho uma vontade de ler a Bíblia justamente para poder absorver todo esse conhecimento guardado naquele livro sagrado, né? E eu vejo que a Bíblia, ela resume de uma forma tão precisa muitas coisas assim do dia a dia que eu tenho muita curiosidade em ler. Então, como ela já leu, né, a Bíblia, ela sempre me trouxe, toda vez que eu desabafava com ela me trazia um salmo, falava: Daniel, lê essa página, né? Então, muita coisa que eu vivi e que eu vivo está explicado na Bíblia, né? Então, eu tenho muito interesse em ler. E aí, depois de conhecer a Sara, eu pensei em desistir de toda essa luta, porque eu via que as ameaças aumentavam, os deboches aumentavam. Até então, um nome que era muito respeitado acabou sendo um nome talvez mais debochado, porque no final a investigação, né, do que é entendido entre as pessoas não deu em nada, né? Tipo, porque o CEF acabou, infelizmente. Mas até pedi para que o AIMA continuasse, né, essas investigações, porque é muito importante. Mas, enfim, né, eu vi que o deboche reinou, literalmente. Então eu pensei em desistir. Eu vi que, tipo, não dá, as pessoas... Cara, voltou ao que era, só que voltou de uma forma pior, tá ligado? Porque dói muito você desabafar a respeito de algo, falar: gente, tá acontecendo uma nova forma de golpe, tá rolando uma nova forma de golpe na internet. E aí você vê que as pessoas, muitas vão ver aquele vídeo como uma forma de se proteger e proteger as pessoas que ela ama, só que muitas vão ver aquele vídeo como uma forma de aprender para poder aplicar o golpe, né? Então foi isso também que me motivou a desistir, e eu realmente cheguei a desistir. Teve um vídeo que eu fiz que foi comprando uma bicicleta, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, mas eu comprei uma bicicleta muito boa até. Eu paguei, se não me engano, foi 400 euros naquela bicicleta. Uma bicicleta muito, muito boa, para que eu voltasse a ser entregador. Porque eu não tinha nem falado com a Sara isso, a Sara tinha anotado a respeito dos meus desabafos, sobre tudo que eu estava vivenciando na internet. Ela tinha anotado principalmente a ingratidão, né? Ingratidão é algo que eu acho que é o negócio que mais dói assim na pessoa, sabe? E ela não perguntou se eu estava pensando no que eu, né, tô falando pra vocês, em desistir. Mas ela sempre me apoiou. Então eu comprei a bicicleta e já estava prestes a falar para ela
que eu ia largar o YouTube, né? Ou talvez que eu fosse fazer vídeos de entrega. Era bem provável que eu fosse fazer vídeos de entrega, fazer entrega de lanche, e eu ia voltar a ser entregador de bicicleta, né? E o que eu fazia no Brasil para poder vir para cá, eu ia continuar aqui, porque pelo menos não ia ter tanto estresse, não ia ter, né? Porque quando você faz o bem, cara, enfim, você tem muitas colheitas, né? Só que quando você luta contra uma corrupção, você também tem uma colheita. E não é muito boa. Tipo, o lado bom é muito grande, só que também existe o lado ruim, sabe? Porque você mexer no vespeiro, você acaba sendo picado. E, graças a Deus nunca fui picado, né? Mas eu já recebi muita ameaça. E recebo até hoje. E tenho que gastar com segurança privada em casa, câmeras e tudo mais. Então são os bônus e os ônus, né? Então eu já tinha decidido em desistir, comprei essa bicicleta e estava muito feliz naquele vídeo, né, comprando a bicicleta, porque para mim foi um momento de libertação. Muito pesado isso, né? Mas foi um momento de libertação, foi um presente para mim, sabe? Tipo, ei, chega. Eu acho que esse capítulo se encerrou bem, né? Você fez o máximo que pôde, fez sozinho, com uma comunidade linda que te acompanhava, que te acompanha. Mas é isso, você é uma pessoa, você não é um herói, né? Então, segue sua vida. E na semana seguinte, entrei no site da Uber, comprei uma mochila de entregador. Tá até lá em casa, tá até hoje. E nessa altura eu já estava certo que eu ia gravar uns vídeos de entrega, né? Eu estava bem tendenciado a fazer vídeos de entrega e mostrar para vocês qual era a realidade de um entregador de lanche aqui em Portugal e tal. E ia fazer essas entregas lá em Braga, que foi quando a gente tava... Eu já tinha saído do apartamento do Porto e a gente tava vivendo em Braga, né? A gente conseguiu alugar um apartamento também e tal. E quando eu conheci a Sara, depois ela entendeu o que era o meu trabalho e tudo mais, né? Depois ela sentiu o que é ser um criador de conteúdo. Ela falou pra mim, Daniel, dificilmente chegam, né, publicidade, essas coisas, porque, assim, a publicidade, ela tá muito voltada à imagem, né? E quando você é imigrante, é muito difícil você conseguir publicidade com empresas locais, né? Então, se você tem, sei lá, 1 milhão de seguidores Aliás, se você tem 1 milhão de seguidores e você for estrangeiro e a pessoa local, nativa, tem 10 mil, ela vai ser muito mais chamada do que você, sabe? Essa é uma grande realidade. Eu conheço criadores de conteúdo que são portugueses, que já jogaram isso na minha cara, né? Falando, cara, tipo, brasileiro preto, esquece, entendeu? Tu vai ralar, vai penar muito para conseguir o mínimo. E, enfim, né? Eu vejo até mesmo brasileiros que estão no padrão esperado, né? No padrão acolhido, que são gigantes também e também não conseguem nada, né? Então, você ser imigrante e trabalhar com o que eu trabalho é um pouquinho mais penoso, né? Então, quando a Sara entendeu tudo isso e ela sempre falou pra mim, Daniel, não desiste a respeito do seu e-mail. Você coloca lá o seu e-mail disponível, né? Que é contatoportuguaiando@gmail.com. Muitas pessoas te mandam um relato, muitas pessoas te mandam uma proposta, muitas vezes indecente, né? Que não vai te pagar nada, que você não vai ganhar nada com isso, só vai perder. Mas, Daniel, não desiste do seu e-mail. Não desiste. Ela falou isso pra mim, assim, tipo, papo de meses atrás, tá ligado? E teve um belo dia que eu resolvi, que entrou aquela mensagem. A ficha que a Sara colocou na minha cabeça entrou. E aí eu lembrei que a Sara falou isso pra mim e eu pensei, vou entrar no e-mail. E aí tinha lá o e-mail chamado Fundo Vozes Negras do YouTube. Na verdade eu achei que era golpe, né, de primeiro momento. Mas depois eu resolvi ler aquele e-mail, lembrei que a Sara havia me aconselhado para não desistir do meu e-mail, da minha caixa de mensagens, né? E aí quando eu li, eu achei que era golpe, li um pouco mais, troquei ideia com a pessoa que me mandou aquele e-mail e era um reconhecimento, né, tipo... E ali eu aceitei, eu falei, eu aceito sim, eu acho que vai ser um presentão pra mim, né? Vai ser uma forma de eu fechar esse ciclo e fechar de uma maneira leve, né? E só que eu não sabia o que estava por vir. Quando eu aceitei fazer parte do Fundo Vozes Negras do YouTube,
Eu não sabia que eu ia receber tanta coisa de uma maneira tão... sei lá, eu não sei muito bem a palavra, mas foi tão acolhedor aquele grupo, sabe, de pessoas pretas do YouTube. Eu entendi que aquele grupo era do YouTube, até então eu não sabia que era do YouTube oficialmente, né? Quando eu aceitei, o YouTube começou a me seguir nas minhas redes sociais, ou seja, já foi um espanto. E a pessoa que estava falando comigo é a minha gerente do YouTube até hoje. Ou seja, eu tô há 2 anos com uma gerente no YouTube, uma gerente incrível, uma pessoa super do bem, que me ajuda sempre que eu preciso, né? A respeito do canal, a respeito de dicas. Eu aprendi muita coisa. Eu fiz basicamente uma faculdade dentro do YouTube. Eu fiz aulas, né, à distância, onde juntaram vários especialistas do próprio YouTube ou especialistas fora do YouTube, mas principalmente pessoas pretas, né, que ocupavam cargos altos, que tinham influência nas suas cidades, nos seus países. E ali foi uma aula que durou 6 meses, basicamente. Metade de um ano, com muito aprendizado. Eu aprendi muita coisa, evolui muito e sei muita coisa sobre a plataforma, né? Ou seja, para quem estava pensando em desistir, aconteceu muita coisa boa. E depois fiquei sabendo que eu ia pro Brasil, porque ia ter um evento de encerramento no Brasil e eu ia conseguir rever minha família. E também, nesse título, tem um fundo, né? Ou seja, que eu ia receber um aporte financeiro por tudo que eu fiz. E ali foi um momento que quando eu pensei em desistir também, eu olhava, tipo, eu me esforçava tanto em trazer conhecimento, informação, e mesmo assim eu via as pessoas com certo prazer em pagar, sabe, por serviços que, ei, isso é crime, isso não pode ser vendido, né? Isso é conteúdo do Estado, você consegue gratuitamente acessar esse conteúdo. Mas eu via que as pessoas compravam e as pessoas, elas não corriam atrás de informação, entende? Elas queriam o mastigado, por mais que o mastigado já estivesse disponível gratuitamente, né? Eu vi até mesmo pessoas pegarem o meu guia gratuito, que está até hoje lá no meu blog, e venderem, né? E as pessoas comprarem, tipo... Cara, foi isso que me levou a desistir também, sabe? Tipo, que era um negócio que era uma erva daninha, que as pessoas não raspavam, as pessoas jogavam água, sabe? Tipo, não, que ela cresça. Parecia que, sei lá, gente, sei lá, eu não entendi, assim. Eu vi que tem muita gente desinformada, muita gente que não corre atrás de informação, que não quer informação, que quer tudo mastigado, por mais que não valha o preço, né? Ela quer que alguém mastigue para ela, e por mais que você fale, olha, esse não é o melhor caminho, toma cuidado, a pessoa vai do mesmo jeito. E, enfim, né? As pessoas, elas tendem a acreditar muito no criador de conteúdo, né? E isso é um problema. Você não conhece aquela pessoa, né? Não é porque a pessoa é um criador de conteúdo que ela é uma pessoa do bem, né? Então eu também trouxe muito esse questionamento em toda a minha vida do canal. E, enfim, né? Isso também me motivou a desistir. E eu via que essa galera que praticava o mal, que ainda pratica o mal, muita gente faz isso, estava cada vez mais rica, né? Ou seja, eles tinham castelos na areia, e eu nem tinha uma casa na pedra, tá ligado? Eu nem tinha uma casa na pedra. Eu tinha um quarto, eu olhava pro lado, olhava pro outro, não tinha janela, não tinha nada. E era um quarto sem janela, apertado. Os vizinhos também não colaboravam numa certa altura. Eu lembro que o apartamento ficou muito bom, né? Só com pessoas boas lá dentro do apartamento, lá do Porto. Mas no começo era muito difícil, cara. Eu olhava pro lado e eu pensava, gente, eu tô cada vez mais num buraco. E as pessoas que estão praticando essas coisas, né, sem filtro nenhum, sem respeito nenhum pelo próximo, que estão roubando na cara dura, estão cada vez mais ricas, né, cara? E tipo, eu fiquei pensando, será que eu tô certo mesmo? Será que nesse molde que a gente vive, essas pessoas, elas não estão corretas, né? Então eu comecei a me questionar muito, mas... E por isso que me levou a sair do YouTube, né? Porque se for pra seguir esse caminho, eu não quero. Então eu via que não estava valendo a pena, sabe? Tipo, não financeiramente, mas eu via que estava tudo desencontrado, tudo desandado, e as pessoas gostavam do que estava acontecendo, né? As pessoas financiavam isso. Então eu pensei, pô, cara, eu vou cuidar de mim, sabe? Eu vou, nem que eu arrume um trabalho que me pague mais, ou, sabe, eu fazer algo por fora, não quero me estressar com isso, sabe? Tipo, as pessoas não querem informação, elas não querem isso, elas são passivas de um manobramento de massa, sabe?
Elas não querem estudar, elas não querem ler. E esse fundo do Vozes Negras do YouTube me fez ter um respiro financeiro, sabe? Tipo, foi uma mensagem tipo, mano, não desiste. Então eu olhava pro lado, via influenciadores fazendo 6 mil euros em 1 hora de mentoria coletiva, eu consegui ter um dinheiro de uma forma legal, sabe? Tipo, com os impostos pagos, tudo descontado, sabe? Tipo, eu vi que Deus colocou esse e-mail, colocou a Sara também no meu caminho, para que ela abençoasse minha vida e que eu lesse esse e-mail, que ela me fizesse olhar a minha caixa de e-mails de uma outra forma. Então, tipo, tudo foi se encaixando, entende? Vocês conseguem ver os altos e baixos da minha vida? Então, eu era uma pessoa que até mesmo fui zombado, né? Pô, o cara nem roupa tem, o cara nem chinelo ele tem, e vive num quarto, não tem nem casa para poder estar falando de Portugal. Então, foi assim, um deboche com tanta força, né? Quando acabou a investigação do CEF, do CEF, foi um deboche assim tão grande que eu falei, cara, eu acho que é isso que a gente merece mesmo, sabe? Não vou ficar me matando não. E aí veio esse respiro do Fundo Vozes Negras do YouTube, veio esse reconhecimento e me fez seguir com a internet, né? Consegui dar entrada, consegui comprar o meu primeiro carro. O primeiro carro na vida que eu comprei foi aqui em Portugal, foi uma Ford Transit de 1998, com mais de 500 mil de quilômetros rodados. Tá até hoje com a gente, dando muito trabalho, mas tá até hoje. E a gente conseguiu uma parte também da entrada na nossa casa. E a gente está recomeçando a nossa vida juntos, né? Eu e a Sara e Deus. E é difícil não se emocionar, né? Eu acho que esse vídeo ficou muito longo. Eu nem tenho ideia, porque o celular tá de costas pra mim. Mas tudo que precisava falar, eu falei. A gente tem planos futuros, né? A Sara é uma pessoa que eu amo de verdade. Eu quero seguir minha vida com ela. A nossa casa está cada vez mais bela, né? Cada vez mais confortável. Tá sendo muito penoso a gente conseguir juntar dinheiro para poder reformar ela, mas um pouquinho que a gente consegue, a gente já investe na casa a fim de ter um espaço mais digno, né? Para poder viver. Mas é a casa na pedra, né? E aí eu concluo esse vídeo falando para vocês que, independente da situação que vocês estejam vivendo, acredita que fazer o bem vai te proporcionar boas colheitas, sabe? Por mais que você veja que pessoas que peguem atalhos consigam estar na frente dessa corrida material, né, estar disparadamente na frente, não só pega nisso não. Isso não é algo que você deve seguir, sabe? Isso não é referência para ninguém. Assim como veio fácil, vai fácil também. Se apega nas coisas mais difíceis, sabe? E muitas vezes seguir o caminho do bem é o mais difícil. Mas é tão prazeroso, gente, você ver as coisas acontecerem, sabe? De uma maneira sólida, que ninguém vai conseguir tirar isso de você. E pessoas boas vão aparecendo no seu caminho, Deus vai abençoando a sua vida. Independente do túnel que você esteja, acredita, continua fazendo o que você acha que é certo, que no final desse túnel vai ter uma luz ali. Na sua caminhada, naquela escuridão, vai ter uma luz e é só seguir a luz que vai dar tudo certo. E a gente nunca pode perder a fé, né? Por mais que eu fosse uma pessoa que tivesse ido na igreja uma vez, antes de ter essa sensação de Deus falando comigo, eu tive esse momento, né? Porque eu sempre fui uma pessoa justa, eu nunca passei ninguém para trás, eu nunca pensei em passar alguém para trás. E simplesmente as coisas aconteceram, né? Então, Deus é um grande administrador, assim, das nossas vidas e acredita que Ele reserva algo muito bom para você, pode ter certeza. Por mais que seja difícil, mano, não desiste, continua. Existe algo chamado provação, né? A gente passa por muitas situações complicadas, que é dito como uma aprovação, né? Aprovar que realmente você é uma pessoa do bem, que independente da situação ali, você não perde a fé em Deus e você não perde a fé em você, né? E isso é o mais importante, tá, gente? Então, continue, persista, que uma hora o céu abre e você vai curtir esse belo dia de sol e num belo momento da sua vida com uma pessoa que você ama. E é isso, faça o bem sem olhar a quem. E para encerrar esse vídeo, eu aprendi uma coisa. Eu senti isso, né?
com todas essas experiências sociais que eu tive, que eu tenho, é que quando você faz o bem para alguém, a chance desse alguém falar obrigado para você é nula. É quase nula. Quase. Ainda mais quando você é criador de conteúdo, que você ajuda muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Eu já tive a oportunidade de doar roupa para inscritos do canal, doar louça, doar panelas, né? Que eu achava no lixo. Já doei celular para inscritos do canal, tênis, roupa em geral, né? Muito conhecimento. Eu acho que o que eu mais doei para as pessoas foi conhecimento. Doei amigos, né? Já tive a oportunidade de fazer grupos de amigos e pessoas que estavam prestes a desistir de Portugal porque não tinha nenhum amigo, não conhecia ninguém e se sentia sozinhos, né? E hoje eu olhar para o lado e ver que essas pessoas estão viajando a Europa juntos, né? Estão viajando por Portugal juntas. Isso para mim é muito prazeroso, né? Foi um poder que Deus me deu que eu sou muito grato. Mas eu aprendi que muitos não vão falar obrigado. Muitos não vão agradecer uma boa atitude que você fez. Mas existe alguém que vai agradecer e talvez ele demore muito tempo para te agradecer. Talvez demore um dia, talvez demore uma hora, talvez demore uma década, 5 anos, mas ele vai agradecer. Ele sabe que você fez o bem e esse bem vai retornar para você. E esse alguém é Deus, tá? Então essa é a mensagem. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esses foram os meus altos e baixos de 5 anos aqui em Portugal. Esse vídeo tá gigante, peço desculpas pela demora, mas tudo que eu precisava falar eu falei. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau.